Humanos. São a raça mais comum do universo de One Piece e também são os que têm mais poder no mundo e maior influência, já que a Marinha e o governo mundial são comandados por humanos, o que faz com que eles tenham controle de todos os 4 mares do mundo. Além de que a grande maioria dos bandos de piratas são formados por humanos. Eles costumam variar entre 1 a 2 metros de altura, mas há vários que fogem dessa regra, com alguns deles atingindo 7 ou até 8 metros de altura. Além de alguns também poderem ter algum aspecto físico diferente, como flores na cabeça ou dentes pontiagudos. E também os humanos vêm com uma diversidade grande de várias tribos, como por exemplo as Kuja, que vivem em uma ilha formada apenas por mulheres. Gigantes. Originários da ilha de Elbaf, os gigantes são seres muito semelhantes aos humanos, com a principal diferença é o seu enorme tamanho, que como altura mínima costumam ser 12 metros de altura. Esse grande tamanho e força os fez serem muito procurados como soldados para exércitos da marinha, e também já houve tentativas de recriar gigantes artificialmente, só que isso nunca deu certo. Existem 2 tribos conhecidas de gigantes que se diferenciam dos gigantes normais. Uma delas são os gigantes antigos, que são muito maiores e possuem características demoníacas como chifres. E também os Numbers, que são gigantes antigos produzidos artificialmente pela engenharia, só que isso foi mal sucedido. Além disso, há outra raça de gigantes conhecida como Yeti, que costumam ter uma pelagem toda branca em volta deles e costumam viver em lugares de frio. Minks. Os Minks são humanoides que possuem características de animais mamíferos peludos, e cada Mink é um animal específico, variando entre cachorro, gato, coelho, e todos eles podem falar e andar igual um humano normal. Os Minks costumam nascer guerreiros e eles têm a capacidade de emitir uma descarga elétrica conhecida como eletro, que serve para atacar quem tenta mexer com eles. A maioria deles vive em Zou, que fica em cima do elefante gigante Zunisha, que fica andando eternamente. Também há outra característica especial, que quando chega uma noite de lua cheia, os Minks, se forem bem treinados, conseguem atingir a sua forma Sulong, que é uma transformação que deixa eles muito mais fortes, mais rápidos, mais agressivos, e também muda a sua aparência, deixando eles com uma forma branca. Braços longos. São seres praticamente idênticos aos humanos, só que eles possuem 2 articulações dos braços que os fazem ser significativamente mais longos que o braço de um humano normal. Pernas longas. Assim como os braços longos, sua principal diferença para os humanos é pelo fato deles terem pernas extremamente longas e algumas vezes são muito finas. E os pernas longas e os braços longos são 2 tribos que vivem em conflito entre eles de guerras há mais de 1 milênio. 3 olhos. Têm a mesma aparência de um humano normal, só que eles possuem um terceiro olho na testa, o qual podem usar ele para ganhar a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas e ler os poneglyphs. São seres extremamente raros, e o único ser dessa raça que a gente pôde ver na história é a Purin no arco de Holy Cake. Anões. São seres tão pequenos que conseguem caber na palma da mão de um humano normal. Só que apesar disso, eles são extremamente fortes para o seu tamanho e são capazes de desabar edifícios, e eles são extremamente rápidos. A tribo mais conhecida dessa raça é a tribo Tontata, que vive em Green Beach, que fica perto de Dressrosa. Pescoço de cobra. São seres que têm um pescoço extremamente longo, pelo visto tem sempre alguém com alguma coisa longa em One Piece. O pescoço deles costuma ser geralmente muito fino e costumam ter colarinhos em volta ou alguma tatuagem. Kibonoto. É um humanoide com um pequeno corpo em forma de cogumelo e ele possui 4 patas. A única vez que a gente pôde ver algo sobre esse ser foi em um livro, e por causa disso nada se sabe sobre a raça dele além da sua aparência. Onis, não confirmado. Embora não tenha sido confirmado oficialmente, vários personagens de One Piece têm características que indicam que eles são membros de uma raça ou então híbridos dos humanos. E essa raça geralmente costumam ter chifres enormes na cabeça. Embora não tenham sido confirmados oficialmente como uma raça, o Kaido no arco de Wano se referiu a si mesmo e a Yamato como Onis, e que são diferentes dos humanos, que não são vistos como amigos. Lunares. Os Lunares viviam na Red Line há milhares de anos atrás, e eles possuíam a habilidade de acender e manipular o fogo. Eles se diferenciam dos humanos principalmente por ter um grande par de asas pretas, além de geralmente possuírem pele escura e cabelos prateados.
É uma das poucas raças do mundo de One Piece que não vive em Totoland e é um dos motivos pelos quais a Big Mom tentou recrutar o King. Essa é uma raça que está quase extinta no mundo de One Piece pelo fato da grande maioria ter sido morta pelos nobres mundiais que tomaram a Red Line. Tritões. São hominídeos que têm a capacidade de respirar debaixo d'água. Cada ser dessa raça possui uma característica de um determinado tipo de peixe, então além da aparência ele também possui as capacidades que esse peixe pode fazer, como expelir tinta, jorrar água, ter mais de 2 braços e pernas, além de uma infinidade monstruosa de dentes. Além de alguns possuírem tentáculos. Todos os tritões têm pulmões e guelras, o que faz com que eles tenham a capacidade de viver tanto na terra quanto no mar. Eles costumam ter uma força superior aos humanos e na água essa força é aplicada muito mais. Além disso, os tritões têm uma técnica desenvolvida chamada Karatê Tritão, que permitem com que eles manipulem a água. Sereianos. São seres que vivem junto com os tritões, só que a principal diferença é que eles têm um terço humano e a parte de baixo com uma cauda de peixe. Eles também são capazes de viver na terra, porém por causa da sua cauda o seu movimento é muito limitado. Além disso, eles podem se comunicar com os peixes normais e quando as sereias fazem 30 anos, as caudas delas se dividem em pernas, podendo fazer com que elas se movimentem melhor na Terra. Os habitantes do céu são 3 etnias de humanoides extraterrestres que se originaram na Lua e que vieram para a Terra em busca de melhores recursos. Sua principal característica é o fato deles possuírem um pequeno par de asas nas costas, o que faz com que eles lembrem anjos. Os Skypians são a raça que se estabeleceu na ilha de Skypia e nas outras demais ilhas do céu do mundo de One Piece. Eles são muito bons em criar dispositivos como os Gândulos e os Dials, além deles terem uma devoção ao chefe do governo chamando ele de Deus. Já os Shandians, eles se estabeleceram no Mar Azul, na ilha de Jaya, antes dela ser mandada para o céu pela Canop Stream. A principal característica deles é que eles são um povo muito guerreiro e costumam ter um costume bem primitivo, usando roupas que lembram índios. Além de que antigamente eles eram devotos de cobras monstruosas e tinham costumes violentos e de sacrifícios. Até que a maioria dessas cobras foram mortas pelo Noland e o Calgara. Eles travaram anos de guerra contra os Skypians, só que ultimamente é possível ver que eles fizeram as pazes e que os Shandians têm adotado alguns costumes dos Skypians. Já os Birkans, eles são um terceiro povo que vivia na Ilha Celestial de Birka, que foi completamente destruída pelo Enel, e todo esse povo passou a adorar ele e ter ele como um novo comandante. Todos eles agora se tornaram monges e sacerdotes que têm como objetivo adorar o Enel. E eles utilizam roupas que remetem a esse posto, com exceção dos generais do Enel, que esses costumam ter uma aparência e roupas mais casuais. Os Birkans também têm ases maiores que os Shandians e os Skypians, e elas também agora apontam para baixo. A única diferença é o Enel, que ao invés de possuir asas, ele possui tambores nas costas, e não se sabe muito sobre a origem dele. Esse foi o vídeo explicando todas as raças de One Piece. Se você gostou e quiser ver mais coisas nesse estilo, deixa o like e se inscreve no canal para o canal continuar crescendo. E é isso, falou!